Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Acompanhem comigo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, amém? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Como eu falei para vocês, gente, hoje nós damos início a essa série, Transformados pelo Espírito, vencendo as obras da carne. Essa passagem que eu acabei de ler lá em Gálatas, ela foi escrita por Paulo. E ele fala exatamente sobre as obras da carne. E essas obras da carne, gente, quando a gente fala isso, a gente vê no cenário que acabamos de ler, são comportamentos que nós realizamos no nosso dia a dia, que mostram que áreas da nossa vida ainda não foram totalmente rendidas ao Espírito Santo. São áreas que nos escravizam, são áreas que acabam nos afastando da vida abundante que Jesus já conquistou para nós. É tudo nosso. Só que essas obras, como eu acabei de falar, elas acabam porque vocês viram que tem uma guerra. Tem uma guerra aí. Então, essas obras, quando elas estão muito altas, falando muito, de uma forma, com maior dominância, você está perdendo na área espiritual, na sua vida com Deus. A carta de Gálatas, como eu falei, ela foi escrita por Paulo. E nela ele explica muito claramente, nesse pedaço que eu li aqui para vocês, que existe dois modos de viver. É claro, dois modos de viver. Um modo carnal, que tenta inclusive, esse modo carnal é aquele que tenta agradar a Deus na sua própria força. Na força do braço. Viver na carne, gente, é confiar em si mesmo. É confiar nas suas obras, é confiar na sua disciplina,
É confiar nas tentativas continuamente de vencer o pecado sozinho. A gente não vai conseguir. Qual é o resultado disso? Frustração. Muitas pessoas vivem frustradas porque tentam e daqui a pouco se veem de novo naquele cenário. Culpa, recaídas, ou seja, vive um ciclo de escravidão. Porque, gente, porque a carne, gente, ela tem uma natureza corrompida e ela sempre nos traz, se nós não estivermos alimentando o espírito mais fortemente. A carne, ela tem desejos contrários. A palavra foi clara aqui. São desejos contrários à vontade de Deus. Tanto que no versículo 17 ele diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Esse nome milita é um termo do exército, né? É um termo realmente desses lugares que tem o quê? Esse ambiente de ter uma guerra aí. Então, tal continuamente carne e espírito. Viver no espírito é diferente. É bem diferente. Viver no espírito é receber pela fé o que Cristo já conquistou por cada um de nós todos na cruz do Calvário. E é Ele, gente, que vai nos fortalecer quando você alimentar o Espírito para vencer aquelas obras da carne. Como eu falei, tem uma guerra. Quem mais você alimenta, ganha essa guerra. E a partir do momento que você alimenta esse Espírito, o Espírito Santo vai gerando uma transformação no seu caráter. Você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus. Tem um padrão aqui. O prumo é Jesus. E aí você vai saindo daquele cenário e ficando cada vez mais parecida com Ele. Então, Paulo mostra aí duas listas claras que nós acabamos de ler. Uma com as obras da carne. Tudo aquilo que tenta lhe paralisar, que vem exatamente de uma natureza caída. Impureza, lascívia, idolatria, ódio. Mas o fruto do Espírito, gente, que nós já lemos ali pelos versículos 22 e 23, o resultado exatamente do fruto do Espírito é uma vida onde vai florescer amor, alegria, paciência, bondade. Ou seja, é o resultado da sua vida nova que você tem com Jesus. Amém, gente? O que Paulo está dizendo é que o fruto do Espírito é a sua evidência da sua vida curada, restaurada, rendida ao Espírito Santo de Deus. Não é o quanto você se rende ao Espírito Santo, é o quanto o Espírito Santo tem de você. O quanto ele tem de você. E as obras da carne são exatamente, gente, preste atenção, essas obras são os sintomas. Todo sintoma tem uma raiz, é assim que a gente aprende no Souza. As obras da carne são exatamente os sintomas de uma alma que ainda está ferida e que não foi totalmente rendida ao Espírito Santo. Amém, gente? Por isso que nessa série do mês de julho, cada mensagem dessa série, ela vem com o intuito de você tratar essas raízes, as raízes dos sintomas que acabam manifestando as obras da carne. Nós queremos destronar o poder do pecado que existe para que possa florescer o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então vamos conhecer. Nós vamos trabalhar, gente, nessa série por áreas.
E hoje eu vou começar exatamente com as primeiras ali, que está relacionada ao pecado sexual. Então, quando Paulo escreve essa carta lá em Gálatas, ele estava exatamente o quê? Abrindo os olhos daquelas pessoas, aqueles cristãos ali, mostrando a eles que existia uma guerra de cunho espiritual, mas também de cunho emocional. A carne, gente, quer nos manter presos aquela velha vida. Aquela quando nós não conhecíamos a Jesus. E o Espírito quer nos tornar o quê? Livres. Quer nos liberar. Então, gente, hoje, nessa primeira série, nessa primeira palavra, eu quero que vocês se permitam a começar a olhar para dentro a partir de agora. Porque nós vamos tratar desse primeiro grupo de obras da carne, que são as obras da carne relacionadas à área sexual. Ele fala de algumas ali: prostituição, impureza e lascívia. Diga assim: Senhor, muito obrigada por me permitir estar em uma igreja que vai falar sobre prostituição, impureza e lascívia. Porque tem gente que passou uma vida toda e nunca ouviu isso e ficou aprisionado nesse pecado e morreu já. Vocês sabem disso, eu não estou exagerando aqui. Então vamos lá. Lorena, o que seria? A prostituição entra a fornicação, entra a porneia, entra o adultério. Vou explicar um pouquinho para vocês de forma resumida. A fornicação, que está dentro aí da prostituição, seria relacionamentos fora do casamento, ou seja, sexo fora do casamento. Pessoas que não têm a união, não têm realmente a aliança do casamento e pratica relacionamento sexual fora dele, está dentro das obras da carne. E eu quero só relembrar que a palavra diz o quê? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A prostituição abrange as relações casuais, prostituição de uma forma em geral, seja ela entre quatro paredes ou às vezes até de forma explícita. Seja ela com algumas pessoas vendo, ou seja ela o quê? Encobertas. A prostituição entra aí, por exemplo, a porneia, que é de onde vem o termo pornografia, que é exatamente um ato sexual, só que de forma o quê? Virtual. É uma fornicação virtual. Está na mesma linha, está do mesmo jeito. Amém, gente? Uma outra obra da carne relacionada à questão sexual que ele fala lá, impureza. É toda contaminação, seja ela moral ou sexual. Gente, pensamentos sujos, conversas obscenas, consumo de pornografia, tudo isso está dentro das impurezas. Isso faz parte das obras da carne. Lascívia, que ele comenta também, é exatamente o que? O desejo desenfreado relacionado à questão sexual. Tem gente que tem uma sexualidade muito exacerbada, muito exagerada. Tem gente que realmente não tem pudor nenhum nessa área. Existe gente diversos, eu não teria tempo para falar, mas existem diversos tipos de perversão sexual. Tem gente que, por exemplo, gosta de exibir os órgãos genitais. Isso é uma perversão sexual. Isso fala sobre a alma dela. É o exibicionismo que nós chamamos. Tem gente que tem prazer nisso. Tem gente que erotiza nos olhares.
Tem gente que erotiza nas vestimentas. Tem gente que realmente tem atitudes provocativas. Eu teria aqui, gente, a gente pode fazer até um seminário, né, pastora, só falando sobre isso. É um conteúdo extenso, muito extenso. Se eu parar só para falar de pornografia, gente, vira um vício. Um vício. Como tem vício de bebida, vício de drogas, a pornografia vira um vício também. E tudo isso aqui vira vício. Então essas obras da carne, gente, são exatamente como eu coloquei, que é uma corrente que prende a sua alma à escravidão. Começa lá na mente muitas vezes, aí desce para o coração, daqui a pouco você já está exercendo. E aí só vive o que? Nesse padrão de repetição de ciclo. E aí faz a coisa que é a pior dele, tira a sua pureza, tira a sua identidade. Gente, tem pessoas que se relacionam sexualmente com animais. E comprovadamente, pela nossa experiência que a gente tem lá da IFOL, o pastor Cote cansa de falar sobre isso. As pessoas têm o sexo com o animal e ela começa a ter as características, os atos como de animais. Ela começa a latir, ela começa a miar. Porque ali foi feita uma aliança. Ela está o quê? Aliançada com aquele animal. E começa a desenvolver essas características. Amém, gente? Já que a gente começou já a entender essa questão das obras da carne, vamos ver como ela se manifesta na vida real aqui. E vamos ver uma história que a Bíblia é muito clara para nos mostrar. A história de um cara muito conhecido e muito serve de referência e uma inspiração para todos nós. Mas em algumas situações da vida dele, ele se deixou vencer por esse pecado, por essa obra da carne na área da imoralidade sexual, que é a história de Davi com Batseba. Davi, gente, todo mundo conhece, né? Um cara ungido, cara segundo o coração de Deus. Mas ele conheceu o perigo de alimentar a carne. Nós vamos ver que pela graça e misericórdia de Deus, ele também experimentou o que é ser restaurado pelo Espírito. Essa história está lá em 2 Samuel 11, eu não vou ler para vocês, eu fiz um resuminho aqui para a gente poder adiantar. Está lá em 2 Samuel 11, Davi era rei, um guerreiro, um adorador. Ele era rei, ele era guerreiro, ele era adorador, ele era profeta, ele era um salmista, né, professora? Os principais salmos, a maioria deles ali, foram escritos por Davi. Um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Mas mesmo assim, em um determinado momento, ele se deixou levar por alguma fraqueza emocional aos pecados da carne. E deixou a carne ser alimentada. E isso se tornou uma grande tragédia na vida dele. Era tempo de guerra. Depois vocês leem, 2 Samuel capítulo 11. Era tempo de guerra, mas Davi não foi para a guerra. Em vez de ir para o campo de batalha, que era o lugar dele, ele era guerreiro também. Ele ficou aonde? No palácio. E quantos de nós não estamos vigiando o lugar que estamos? E muitas vezes esse lugar está nos levando para as ações erradas, para nos rendermos à obra da carne. De madrugada ele se levanta, passeia pelo terraço como quem não quer nada. E lá mesmo ele vê Batseba tomando banho. Gente, Davi poderia ter desviado aquele olhar ali e seguido em frente?
Poderia. Mas assim ele não fez. Entrou ali pelos olhos aquela ali a cena. E ele alimentou aquele cenário. Aí começou a o quê? Deixou o desejo ser nutrido. E isso foi crescendo dentro dele, até ele arquitetar o pecado. Preste atenção. Ficou nisso não. Ele manda chamar a Batseba. Ele era rei. Ele podia fazer o que ele quisesse ali. Manda chamar a Batseba. E mesmo sabendo que ela era mulher de Urias, e não era qualquer um, Urias era um dos seus soldados mais leais que ele tinha, ele teve relações com ela. Ou seja, entra a história do adultério. Só que as pessoas não imaginam das consequências que vêm. Porque o pecado é assim. Você só pensa naquela situação momentânea. Você depois não quer levar as consequências. E aí o que foi que aconteceu dessa relação? Batseba engravida. Davi tenta encobrir esse cenário, chama Urias de volta para tentar o quê? Fazer ali, desdobrar a história ali, né? Eu disse, vamos botar o marido dela junto com ela, vai que ele tem relação com ela, e aí ele vai achar que ela está grávida dele. Ele tenta fazer com que Urias durma com a esposa. O plano de Davi era bem simples, exatamente isso, para que ele dormisse. E ali, ele tentar esconder aquele cenário, mas ele não contava com a lealdade de Urias. Como eu falei, ele era um dos soldados dele mais leais. E ele disse, não, meus companheiros estão lá em guerra. E eu não posso, né? E ele recusou experimentar daqueles prazeres ali, de estar de forma confortável com a família, enquanto os companheiros dele de guerra estavam no fronte. E aí Davi não deu certo o plano dele. E o que é que ele faz? Davi manda colocar ele agora na linha. Você veja que um cenário já vem trazendo coisa, aquela história. Um abismo atrai um outro abismo. Então ele tentou, disse, vamos agora ali então colocar ele no fronte de guerra, ele vai morrer. E aí tá tudo certo. E assim ele fez. Urias morre e aparentemente estava tudo resolvido. Mas a gente sabe que as consequências vieram na vida de Davi e também principalmente na vida dos filhos de Davi, por conta de alguns comportamentos de imoralidade sexual. Então a sequência era, ele estava no lugar que ele não deveria estar. Ele olhou, não desviou, desejou quem não deveria desejar, cedeu a isso, adulterou, tentou encobrir e matou. Tudo começou apenas com um olhar. Entenda uma coisa, gente, quando a pessoa adultera, o adultério não é só um ato físico, tá? Começa primeiro onde, gente? Na mente. Foi um processo que ele começou a alimentar dentro dele. E ele deixou com que aqueles sentimentos brotassem para fora até realmente a concretização do ato. E quantas vezes as pessoas estão caindo nessas mesmas ciladas, mesmo estando tudo escrito aqui, e não percebe que daqui a pouco elas vão ser aprisionadas por uma realidade, assim como Davi foi. Assim como Davi, gente, muitos de nós hoje tem ficado onde não deveria estar. Tem alimentado olhares, fantasias, pecados que parecem de estimação. E aí fica tentando o tempo todo ajeitar, não vai dar assim, aí para, aí volta. E se permite isso crescer. Mas não entende, gente, que isso um dia pode lhe complicar.
A história de Davi, gente, nos mostra que o pecado sexual não surge do nada. Ninguém adultera do nada. Eu falo sobre isso sempre aqui. Ninguém sai de casa, pela primeira vez vou ali no motel com uma amiga do trabalho. Não, não é assim. Tudo começa com um olhar. Tudo começa com coisas sutis. Mas que muitas vezes as pessoas não percebem e elas acham que elas se garantem. Esse é o problema. Que as pessoas acham que se garante a isso. Só que ela não espera que ela tem demandas emocionais que vão comprometer ela e vai colocar ela em uma enrascada. Tem um terreno aí ainda não curado, invisível. E que às vezes a pessoa nem se dá conta. Mas como eu falei, a manifestação da obra da carne é o sintoma. Tudo tem uma raiz. E eu quero entrar com você em possíveis raízes que nos levam a cometer essas ações de obras da carne na área da imoralidade sexual. Lorena, por que eu vou para a pornografia? Lorena, por que eu já estou no 3º casamento e todos eu adulterei? Lorena, por que eu tenho um prazer estranho? Tudo tem uma explicação. Preste atenção. Eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas possíveis raízes. Porque, gente, como eu falei, por trás de todo o pecado, há uma ferida. Há uma brecha espiritual que alimenta continuamente esse ciclo. Quando a pessoa tem problemas nessa área, ela não tem várias situações, ela cai na mesma área com o mesmo ato. Ela não é um dia exibicionista, outro dia na pornografia, outro dia na... Não, não é assim. Ela cai do mesmo jeito, da mesma forma. E muitas vezes as pessoas acham que isso começou agora. Não. Esses distúrbios, essas prisões na área da sexualidade começaram lá atrás. Eles pensam, não, Lorena, foi porque na adolescência, na juventude. Não, começou, pode ter até no ventre da sua mãe. Na sua infância, na sua família, na sua linhagem. Então vamos lá, vou dar para vocês algumas possíveis raízes desses comprometimentos na área da sexualidade. Orfandade paterna. Não, Lorena, de novo essa história, de novo. Falei sobre isso domingo. A ausência do pai realizando a função dele, seja de forma física, seja de forma emocional, seja de forma espiritual. Esse filho, ele cresce sem receber o que deveria receber. Ele cresce sem proteção, ele cresce sem afirmação, ele cresce sem identidade. Presta atenção. E aí, quando ele cresce sem isso, fica uma lacuna. Concorda comigo, gente? Fica um vazio. Que vai gerar nessa pessoa uma ânsia, uma vontade, um desejo para ser o quê? Preenchido. É papel do pai, gente, dar essa consciência moral, consciência sexual dos filhos. E aí, quando ele não dá, fica uma carência. E preste atenção, aí é a chave. É exatamente essa carência que vai abrir portas para essa pessoa buscar a afirmação que o pai não deu em outros afetos fora do padrão de Deus. Essas pessoas começam a buscar relacionamentos a partir daquilo que o pai não deu, para tentar suprir o vazio, a lacuna. Aí entra na promiscuidade, entra nos vícios sexuais, tudo para
para tentar anestesiar a dor. Tudo para buscar, entre aspas, um suprimento que não é nesse lugar que ele vai achar. E aí, por isso que entra muitas vezes nas perversões sexuais, porque ele não consegue suprir. Porque quem deveria dar é o quê? O pai. Tudo bem a primeira raiz? Outra raiz, um legado de perversões sexuais na linhagem. Como assim, Lorena? Tem um histórico, a família todos, o pai, o avô, tudo prostituto, tudo adúltero, com um contexto de perversões sexuais na linhagem. Isso é herança que ele está deixando para o filho. E aí, quando esses pecados não foram confessados, quando isso ainda não foi colocado na cruz de Cristo, esse padrão se repete para os filhos, esse padrão se repete para os netos, para os bisnetos e assim vai. Aquilo, presta atenção, gente, aquilo que não foi tratado na sua geração, na geração anterior, isso se torna uma batalha espiritual na geração atual. Aquilo que seus pais não colocaram na cruz lá atrás, pode estar dando legalidade para que você ainda experimente dessas experiências. Ah, Lorena, eu estou fadada a isso? Não. Porque basta você agora se posicionar. Posicione-se. Ah, Lorena, meu pai adulterou, mas eu estou aqui como um cara que tem caráter, que não vou fazer isso com a minha esposa. Acabou a perseguição. Acabou. É assim, é posicionamento. Não existe fatalismo no Evangelho de Cristo. Porque Ele já lhe deu o poder e autoridade suficiente para vencer todas essas obras da carne. Está dando para entender, gente? Nem, meu pai, fazer que nem o bispo falou ontem, né? Meu pai, sim, seu pai tem as consequências. Mas você, que está tendo a oportunidade de ouvir tudo isso, é bom frisar, tem mais responsabilidade para isso não perpetuar para as próximas gerações. Você tem mais responsabilidade que seus pais. Porque seus pais não tiveram a oportunidade de estar num domingo, 9 horas da manhã, ouvindo essa verdade. E você teve. Então, se você cair, é sobre você, não é sobre o seu pai. Está entendendo? Não é sobre eles, é sobre você. Eles deram o que eles podiam dar. Foram o melhor que eles poderiam ser. Mas dizer que é por conta deles que vocês permanecem nesse lugar é mentira do Satanás. Para lhe manter presa ao pecado. Outra coisa que é muito importante, inversão de papéis. Esse daí, mexe demais com a sexualidade dentro de casa. Gente, preste atenção, a principal necessidade de um homem é se sentir respeitado dentro da sua casa. E da mulher se sentir segura. O homem, ele quer ser respeitado pelos componentes da sua casa. E a mulher quer que a casa dela seja um ambiente seguro para ela. Quando essa ordem muda, se rompe dentro do lar, veja que tudo isso, gente, é no mundo espiritual. Ou a gente aprende sobre o mundo espiritual, ou a gente vai continuar apanhando do mundo espiritual. Quando você inverte esses papéis, você cria uma brecha que está desorganizando emocionalmente a sua família. Quem é que governa dentro da sua casa? Se você, homem, disser que é a sua mulher, assuma as consequências. E se você, mulher, disser que é você que está assumindo, assuma as consequências. Porque é o homem que é o líder da casa.
Depois não reclame das consequências na área da sexualidade do seu filho. É uma dinâmica, gente, familiar, normal, funcional. O marido, ele tem um padrão, ele tem que ser confiável, ele tem que ser responsável, ele tem que ser amoroso. Cumprir a função dele, nutrir esse ambiente de segurança para essa mulher, para essa esposa. Lembre que são funções, eu falo sempre aqui. E uma esposa da mesma forma, ela precisa o quê? Estar ali junto, cooperando com esse marido. Entregando a ela a porção que cabe a ela. Pronto. Se esse ambiente for respeitado, não tem comprometimento nenhum na sexualidade. Só que o que é que a gente acaba vendo hoje? Pais passivos, pais omissos, dominados por suas mulheres. Mães que acabam ocupando o lugar porque o pai empurrou. Resolva. O filho é seu, ainda diz assim. Gente, pelo amor de Deus. Recentemente a gente recebeu uma pessoa que disse que está grávida, né? Descobriu gravidez. Eu disse, eu preciso sentar com você. Porque eu preciso lhe explicar com todos os detalhes o que é ser pai e o que é ser mãe. Vocês têm tudo para dar certo a partir de agora. Os erros dos seus pais não vão mais proliferar através da sua vida. Porque, gente, ser pai e mãe não é ser só pai e mãe e colocar comida na mesa, não. Ser pai e mãe é cumprir isso aqui. É cumprir esses princípios que estão dentro da palavra de Deus. Passou disso. O resto, gente, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Faça as funções de pai e mãe e você vê se o resto Deus não cuida. Então, gente, o que é que nós observamos hoje? Pais omissos. E aí o que acontece? Inversão de papéis. As mães ocupam um lugar. O lugar dessa liderança que deveria ser uma liderança tão somente masculina. E começa uma superproteção lá do menino. E aí os filhos geram uma confusão, gente, na construção da identidade absurda. Os meninos crescem com uma feminilidade muito exacerbada. Porque tem excesso de mãe. Homens que não sabem exercer, crescem porque ele não sabe exercer o papel dele. Porque tem muita mãe nele. Porque o pai está o quê? Omisso. E mulheres que acabam também crescendo forte demais. Papéis distorcidos. Isso é uma brecha para desvio na área da sexualidade. E por último, porque eu não tenho tempo, mas eu poderia aqui passar amanhã com vocês. Uma outra raiz que pode explicar as disfunções na área da sexualidade. Abusos. Abusos na infância. Incestos. Molestações. Isso, gente, é um gatilho para o desenvolvimento das imoralidades sexuais na fase adulta. Quando uma criança é exposta a algo sexual numa fase errada, em uma forma precoce, seja um toque, gente, pais e mães, cuidado com seus filhos pequenos. Não deixe no braço de qualquer um. Abusador não tem cara. Abusador não tem cara. Toques. E eu digo, gente, baseado em salas de aconselhamento, são terríveis. O desabafar das pessoas para dizer, meu tio fazia isso, Lorena, comigo. Ele me colocava no colo. Ele topava, Lorena. A menina era criancinha e ela lembra até hoje. E está aqui com um padrão
disfuncional de sexualidade confessando numa sala de aconselhamento. Isso não fica lá atrás. Isso traz sequelas para o resto da vida. Incesto entre irmãos, isso acontece muito. Cuidado com essas pessoas que vocês dizem de confiança. Nós precisamos estar atentos porque o mal, volta a dizer, não tem cara, não tem cheiro. E muitas vezes eles estão tocando nas suas crianças e vocês nem imaginam. A criança cresce com culpa, com medo e acaba muitas vezes repetindo o padrão quando se manifesta na fase adulta. Eu já atendi. Pessoas que foram abusadas estavam me dizendo que eu sou um abusador de criança. E eu queria confessar isso. Eu não quero mais fazer isso. Porque aquilo que não foi redimido na cruz, aquilo que não foi colocado para ser curado na cruz de Cristo, você tem problemas emocionais, você tem feridas emocionais que você precisa tratar. Está dando para entender, gente? Eu teria outras raízes, consagrações. Tem gente que é consagrada, gente, a entidades ligadas à área da sexualidade. Rejeição do sexo, isso abre uma brecha para problemas na área da sexualidade. São várias situações. Mas o que importa, gente, que eu quero trazer para vocês, para a gente finalizar, que assim como aconteceu com Davi, o fim dele não foi ali na queda. A história de Davi continua. E Deus fez o quê? Davi, eu não posso deixar você naquele lugar. E é assim que Deus está dizendo hoje. Fulano de tal, eu não vou deixar você nesse lugar. E eu trouxe vocês aqui hoje no Sozo para vocês ouvirem essa verdade. E propagarem essa verdade, que é o mais importante. Todas essas mensagens do Sozo, gente, não é só para vocês. Entenda isso. Eu já sou fruto de uma geração, que é a geração do pastor Cote. E é graças à mensagem dele, ele me alcançou. E a minha mensagem hoje está sendo entregue para vocês, para que outros também possam ser salvos, curados e libertos. E assim como aconteceu com Davi, Deus não deixou ele naquele lugar. Mas ele precisava de um confronto. Deus chama um profeta e diga assim, Deus está chamando o profeta Lorena hoje. Eu sou um profeta. Quem me recebe com a unção do profeta? E eu estou lhe trazendo essa palavra hoje. Arrependa-se. Deus chamou Natã. Ele chama Natã para justamente trazer à luz aquilo que Davi queria o quê? Esconder. E conta uma história para Davi e mostra o que ele mesmo fez. E o mais bonito dessa história é que Davi ouviu o que Natã confrontou ele. E Davi não quis justificar nada. Davi não disse, não, mas meu pai, não. Não, mas porque você não sabe, ele não falou isso. Davi se rendeu. Davi não endureceu. Davi, ele disse, eu sou esse cara aí. Ele tirou a máscara. Ele se arrependeu. Davi, num gesto muito forte, você vê isso no Salmo 51, que ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova, Senhor, dentro de mim, um espírito inabalável, e o mesmo espírito que convenceu Davi nessa manhã, convence você hoje. Convence
se você dessa história que você está vivendo, entendendo que você não é a sua queda. Você é um filho amado do Senhor. Natan não chamou Davi para humilhar ele, sim para curar Davi. Porque o pecado precisa ser confrontado. Enquanto você estiver negligenciando essa verdade, você vai continuar prisioneiro dela. E você não é escravo da carne. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você não é esse pecado. Você é uma nova criatura no Senhor. Você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Abraça essa verdade. Se renda. Se entregue a esse processo que Davi diz: eu quero, Pai, um coração novo, um coração puro. E busque ajuda. Busca ajuda, tem raízes aí, você precisa entender isso. Nessa manhã, coloque a mão no seu coração e ora comigo a oração que Davi fez. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme e inabalável. Restaura minha mente, liberta meus pensamentos de toda contaminação. Santifica, Senhor, a minha sexualidade. Limpa, Pai, a minha história. Cura